Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Indúbio Pro Elas. Estamos muito felizes em receber vocês aqui para mais esse episódio. Estou aqui com a doutora Maísa Paulino, nossa especialista em Direito Previdenciário, e a doutora Mariana de Oliveira Miele, nossa especialista em Direito do Trabalho. Eu sou a Laura Stanchini e atuo no Direito das Famílias e hoje vamos ter um episódio especial. Meninas... Com certeza. Guardem o material embaixo da carteira que hoje é dia de prova oral. Ainda funciona essa referência antiga, gente. Vou avaliar tudo. Estamos aqui com a nossa professora, mentora, apoteótica, Renata Carvalho. Gente, agora se eu fizer feio, né? Gente, eu descobri que não tem outro adjetivo para essa mulher. Eu adoro palavras novas. Eu acho sensacional. Você já tá ganhando 10 aqui agora. Tá vendo? Tinha mais. Fiz a lição de casa. Fez. Vamos ver mais Mariana. Ai, meu Deus. Repertório, ó. Repertório 10. Inclusive, aprendi com você palavras novas. Exatamente. A gente tinha que procurar uma palavra nova por dia. Descobri que não tem outro adjetivo para você, tem que ser apoteótica, os outros não parecem, não representa tanto. Muito obrigada, para mim é um prazer estar aqui fechando esta temporada, porque eu comecei abrindo a temporada com vocês e agora fechando a temporada, só que dessa vez aqui, dos bastidores, como entrevistada. Aliás, eu tô a fim de ver como é que vocês vão se sair agora, hein? Tô falando, agora, hein? Tô falando, está dando largada, é prova oral mesmo. Não estudei, fui pega de surpresa. Vocês estão ótimas, meninas. Não, de verdade, quero até aproveitar, porque eu estou acompanhando todas as gravações que vocês fazem, colocam nas redes sociais, no YouTube. Tá lindo. Vocês estão maravilhosas. Bom, para começar, já estão até recebendo convites para palestras, já estão participando de programas de TV, Maísa já participou de programa de rádio. Vocês estão dando um banho. A gente está se esforçando bastante e a gente percebeu a importância de tudo isso, né? A gente tem muito a agradecer, porque você tem contribuído ativamente aí com muitos conhecimentos e muito incentivo, que é importante, encorajamento. Como diz a Maísa, eu dou uma obrigadinha. Você vai ou você vai. Exato. Ou você vai ou você vai, gente. Não tem outra saída. Mas é legal que a gente preparou esse episódio especial para falar sobre comunicação. E aí eu queria dividir esse episódio para falar sobre a importância da comunicação para a vida mesmo, e a gente vai aplicar isso ao universo jurídico. Maravilha. E vamos falar um pouquinho sobre redes sociais também, que eu acho que tá aí no pacote, né? A gente tá todo mundo aí. A Mariana já é influencer, mas... Mariana já é influencer. É sim. Mariana, gente, mas só de ver meus vídeos, No no começo era assim, balãozinho pra baixo, não falava nada. Hoje eu tô conseguindo comunicar, graças a Deus. Graças a Renata. Mas é tudo treino, tudo é treino. Mas como que você enxerga a comunicação, Renata? Assim, como que você... essa mudança de vida das pessoas que começam a se comunicar, como que você enxerga isso? Como que você participa desse processo? Olha, tudo na vida é comunicação. O poder da palavra é realmente incrível. Eu vou trazer algumas coisas a meu respeito sobre a minha carreira. O que a gente normalmente ouve dizer, e vocês devem lidar com isso também no direito, são mulheres que ganham menos do que os homens ocupando os mesmos cargos. Eu nunca senti isso. Eu sempre tive cargos de liderança nas empresas que trabalhei e nunca o meu salário foi menor dentro das empresas que eu trabalhei. E eu levo muito isso a partir da comunicação. Quando você sabe se comunicar, você tem postura, tem posicionamento, você tem uma marca. As pessoas querem estar perto de você porque você tem uma marca, você tem algo que você talvez nem saiba explicar e nem elas, mas elas querem estar presentes, porque a sua presença é marcante. Então, só disso eu já posso trazer que a comunicação ela pode mudar a vida de qualquer pessoa. Agora, é claro que não é somente comunicar. O não comunicar também é comunicação. E a gente vai falar um pouco disso, sobre a comunicação não verbal, sobre a intenção da comunicação e de que forma a gente pode fazer para agregar cada vez mais ao outro. Porque comunicação também não é só sobre dizer, sobre falar, é sobre escutar. Então, quem quer aprender oratória, não somente para
ter uma boa oratória, para falar bonito, mas é para deixar um legado. E isso é muito importante. Muito legal. Fala um pouquinho mais sobre esse legado. Eu lembro que a gente participou de um workshop e você falou uma coisa muito bonita, né? Que você entendeu que a comunicação não era uma coisa que você fazia para você, mas que você entendia que aquilo que você tem para falar, outra pessoa também veio aqui para ouvir. Então Exato. É muito legal, né? Exatamente. Eu sempre trago isso comigo porque todos nós viemos a esse planeta para comunicar algo. E você tem algo para ser comunicado que alguém vai ouvir somente da sua boca. E se você for embora deste planeta sem comunicar, a pessoa que fica não vai ouvir o que você tem a dizer. Então, todos nós temos um propósito também através da nossa comunicação. A forma como vocês lidam com o trabalho de vocês levam soluções para os seus clientes nas mais diversas áreas jurídicas, mas você também precisa saber ouvir o seu cliente. Isso também é comunicação, que é a escutativa. Então, eu realmente passei um momento, desde criança eu soube que eu queria trabalhar na televisão. Eu não sabia como, mas nunca passou a dúvida de que um dia eu não conseguiria. E, de fato, a vida foi me conduzindo para isso. Quando eu cheguei na TV mesmo, como repórter e apresentadora, eu descobri dentro da TV, já que era meu grande sonho, que ainda faltava alguma coisa. E eu não entendia o que era. Comecei a fazer alguns treinamentos para o meu próprio autoconhecimento. Foi quando eu descobri que eu só me sentiria completa se eu pudesse fazer a diferença na vida de outra pessoa. Então, a partir disso, todas as vezes que eu estava com alguém, fosse com um cliente, com um colega, enfim, qualquer pessoa, eu fazia questão de entregar algo para essa pessoa. E esse algo, eu não estou dizendo em algo palpável, eu estou dizendo numa palavra, na atenção, no olhar. Isso foi fazendo com que eu ficasse marcada na vida das pessoas. E não era necessariamente proposital, vou fazer isso para receber isso. Não era uma troca. Mas a troca, ela acontece naturalmente. A partir do momento que você deixa uma marca na outra pessoa, essa pessoa jamais vai esquecer de você. Você pode falar algo e ela pode esquecer. Se você fizer algo que faz a diferença, ela jamais vai esquecer de você. E comunicação também é isso, é sobre fazer. Imagina essa comunicação junto com advogados e o cliente. Já pensou? Já pensou? Que coisa incrível. É? Uai, a gente já pensou. Vocês estão aqui exatamente fazendo isso. Exatamente. Como advogadas, como comunicadoras, agora, vocês estão fazendo um trabalho perfeito. E eu acho que até abrindo um espaço para outros advogados irem pelo mesmo caminho. Porque, além de serem advogadas super competentes, vocês têm um programa de podcast e logo no início, quando vocês vieram me contar sobre essa proposta, qual que era a ideia? Levar o direito descomplicado para outras pessoas, tanto para advogados novos, quanto para pessoas que não entendem o juridiquês e querem saber melhor sobre os seus direitos. Olha que serviço incrível. Então, servir, que foi, aliás, a lição que Jesus Cristo nos deixou, é o que vocês estão fazendo. E, com certeza, estão fazendo marca com isso. Tanto que já ouvimos até aqui nos bastidores que vocês estão super conhecidas. As pessoas já falam de vocês. Isso é muito legal. Isso é deixar a marca e o legado. Legal, né? E como é importante a gente ter uma boa comunicação para deixar essa marca, porque eu acho que uma coisa legal é você não só comunicar, mas comunicar de uma forma verdadeira aquilo que você acredita. Exatamente. Né? Não é só comunicar, né? É autenticidade. E ser autêntico hoje, eu acredito que você precisa ter muita coragem, porque não são todas as pessoas que vão aceitar a sua autenticidade. No entanto, é melhor que você seja autêntico e afaste pessoas que não são da sua energia, que não estão no seu ciclo, do que mentir algo que você não vai se sentir bem. Então, a primeira coisa é cumprir com os seus próprios valores. A bênção, antes de passar para o outro, passa primeiro por você. Vocês estudaram, vocês sabem e conhecem as técnicas do direito, agora sabem se comunicar, já tem um grande passo na frente daqueles advogados que têm apenas a técnica e não sabem passar essa comunicação. Então, isso vocês já estão muito à frente disso. E todo momento na nossa profissão,
trabalhamos com comunicação, porque é o atendimento ao cliente, é estar no fórum, despachando com o juiz, participando de uma audiência. Então, a gente tem que saber mesmo como se comunicar, como levar o direito do nosso cliente até o lugar que precisa mesmo de trazer o resultado para ele, de resguardar aquilo que ele precisa. Gente, se todas as pessoas tivessem essa consciência e buscar pela comunicação, em treinar, porque comunicação não é dom, é treino. O mundo seria melhor. E eu não estou falando apenas de uma oratória linda, maravilhosa, daquela voz marcante de jornalista. Não estou falando disso. Uma comunicação saudável dentro de um relacionamento, na sua família, com seus pares, com seus colegas, com os superiores, com o juiz, com os promotores, com os colegas advogados. Isso faz toda a diferença. É saber ouvir, é saber se comunicar com posicionamento e estratégia. Sim. Isso é muito importante. É uma técnica até que é muito utilizada dentro do direito criminal. Por exemplo, quando o cara é preso, a mulher é presa, o primeiro momento que você faz é a tentativa de conversar com o policial para entender o que aconteceu. Então, isso já é uma técnica de você ouvir primeiro aquela versão para depois chegar até o seu cliente. Exatamente. O jornalista faz isso também, né? É muito Quando comum. eu estava no campo como repórter e havia algo parecido com isso, um acidente, uma briga, ou a gente ia ter que cobrir de alguma forma, a gente sempre buscava todas as partes. Então, eu não posso ouvir apenas um. Eu tenho que ouvir as duas partes, aí eu ouço a polícia, eu ouço quem eu precisar ouvir para, a partir disso, criar um texto e passar para a população aquilo que eu estava ouvindo. No entanto, sem pender para nenhum lado, porque a gente precisa ser isento. É o que o juiz faz. A gente precisa de isenção. O jornalista precisa ser isento. Embora a gente sabe que nem todas as emissoras conseguem fazer isso, mas a gente faz um juramento que tem que ter isenção. Mas é muito interessante, porque olha só a importância da gente comunicar bem para o juiz também. Exato. O nosso cliente, porque ele é o jornalista que vai captar as diversas versões, vai ter que decidir aquilo conforme o que ele ouviu. Sim. E fazer uma decisão isenta. Então, veja a responsabilidade, que é a responsabilidade de todos. É a responsabilidade do advogado, que está ali ouvindo as partes, e ele precisa ter uma escuta ativa justamente para ouvir exatamente o que aquela pessoa vai te trazer. Se houver uma interpretação errada, você pode ter um resultado ruim. Porque você vai passar a interpretação errada para o juiz. Então, de fato, essa comunicação, ela só tem benefícios para todos os lados. E você acha que a comunicação tem se tornado mais importante nos dias de hoje com a rede social? Você acha que é imprescindível a comunicação nas redes sociais para alguma profissão? Assim? Como que você vê esse contexto da comunicação nos dias de hoje? Já existem várias pesquisas e vocês fiquem à vontade para procurar, porque realmente são muitas mesmo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que diz que neste momento a comunicação é uma das habilidades mais requisitadas nos dias de hoje. Bom, primeiro porque a gente tem a internet, que é pura comunicação, e a comunicação, ela corre de uma forma tão rápida que eu só vou dizer que ela não é mais rápida que a velocidade da luz, porque realmente não é, mas é o tempo todo, e mudança o tempo todo também dessa comunicação. Então, tem algumas coisas aí que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, fazer um filtro de tudo aquilo que você ouve. Nem tudo que você ouve é verdade. A gente tem aí um momento de muitas fake news, exposições que não deveriam estar na internet, mas estão. Então, vamos com calma ao absorver esse tipo todo de comunicação. Agora, uma outra coisa muito importante. Depois da pandemia, o que aconteceu? Naquela época, nós ficamos dentro de casa, não podíamos sair nas ruas, e foi quando a internet começou a crescer ainda mais. Foi nesse momento. As pessoas hoje, quando elas se posicionam nas redes sociais, elas precisam chamar a atenção das outras pessoas, porque ela tem algo a vender, seja uma ideia, seja um produto, seja um serviço, e aquele que não se expõe, ele tende a vender menos. Então, hoje em dia, a gente precisa estar em exposição com conteúdo, com autenticidade e com uma boa comunicação, porque senão vira chacota também. A gente não pode falar qualquer coisa, não pode falar de qualquer jeito.
E isso mudou completamente a vida das pessoas. E a inteligência artificial que vem junto com isso, nesse momento, que já está em alta e tem muitas outras coisas ainda para acontecer, ela está alinhada à comunicação completamente, porque também é comunicação. Então, a gente tem várias áreas da comunicação para a gente poder explorar, mas é uma das maiores habilidades necessárias nos dias de hoje. Mas como tá difícil a gente chamar a atenção com tanto barulho, assim, né? É muita informação que a gente tem. Eu falo assim que a gente entra no Instagram, meu Deus, eu quero fazer 200 mil receitas, ler 200 mil livros, ver 200 mil séries, fazer 200 mil coisas, 200 mil cursos. Cada vez que eu entro, eu falei que agora eu tô virando, eu não sei, que eu fico curtindo as coisas para receber link. Meu Deus! Só que eu tenho certeza que você não abre todos. Aí você começa a receber e-mail, você nem abre esses e-mails porque não tem tempo. Mas aqueles negócios lá de comente quero para receber o link. Eu quero. Aí você vai lá e depois nem abre. E compra não sei o que, e máscara de não sei o que, e coisa para limpar a casa assim. Você nem precisa, nunca vai usar. Gente, e salva tanto de receita, um tanto de filme, um tanto de livro. Eu falo, gente, mas nem que a gente vivesse 1000 anos dava para consumir tudo isso. É muito interessante você estar trazendo isso, porque não vai longe da comunicação. O que acontece? Quando a gente vê algo na internet, primeiro, a comunicação é persuasiva. Então, esse link que você clica é porque a comunicação fez o efeito dela. Nossa, para quem tinha a intenção. Mas tudo foi persuasivo. Então, a gente também precisa ter inteligência emocional nesse momento. Por quê? É a parte límbica do cérebro, que é responsável pelas nossas emoções, que faz a compra. Ou que clica no link. Nem estava precisando disso, vou lá e vou encher ainda mais a minha caixa de e-mail ou o meu WhatsApp. Enfim, eu vou me saturar e vai chegar uma hora que você vai ficar com muito estresse. Porque é muita coisa para administrar. Agora, né, a hora. Assim, por acaso já chegou. Assim. Não dá para administrar tudo. Então, a gente precisa saber selecionar também. E essa seleção vem da nossa comunicação interna, aquela que está dentro da nossa cabeça. E ajuda muito, né, a inteligência emocional, até para a gente se comunicar perante as audiências, os clientes, que eu acredito que você vai mencionar aqui, gente, que é uma das coisas que a gente aprendeu muito na nossa mentoria. Tô sem estrutura pra tanta coisa. Eu falo, gente, a gente vai nos cursos, você tem que ser uma mulher intencional, você tem que vender, você tem que... É muita coisa que a gente precisa desenvolver. Só que o que acontece? Olha só, a gente precisa realmente. Só que existe uma jornada da aprendizagem. Ela tem 4 estágios. O primeiro estágio é aquele eu não sei que eu não sei. Então, vamos falar sobre a comunicação. Eu não sei que eu não sei me comunicar bem. Então, eu estou me comunicando, para mim tá tudo bem, até que chega alguém e fala assim para mim, você devia melhorar a tua comunicação. Você está falando coisas que não são reais ou que não estão legais, você tem travas na sua fala. Opa, agora eu sei que eu sei. Então, aí eu vou para o segundo estágio. Eu sei que eu não sei, na verdade, né? Aí vou para o segundo estágio. Então, eu sei que eu não sei me comunicar bem. E aí eu começo a aprender. Quando eu começo a aprender, aí eu vou para o terceiro estágio. Eu sei que eu sei me comunicar, no entanto, eu ainda preciso continuar o reforço aqui. Quando eu vou para o último estágio, é aquele momento que eu não preciso pensar mais em nada, porque já virou um hábito na minha vida. Eu não preciso pensar para falar, eu não preciso pensar para intencionar, eu não preciso pensar para fazer a minha postura, porque isso já virou natural. E quanto mais você treina todos os dias, melhor você fica. A comunicação é um músculo. É igualzinho o nosso músculo do corpo. Você treina para poder ficar forte. A nossa comunicação é a mesma coisa. Treina, você vai ficar bom nisso. Automático. É automático. Como eu disse, não é dom, é treino. Eu não nasci falando bem, não. Imagina. Morria de vergonha, era tímida, demorei muito, mas eu tinha um desejo. Eu era muda. Eu era muda mesmo, eu era bem mudinha. Mas eu tinha um desejo barulhento dentro de mim, que era saber me comunicar. Foi quando eu comecei a fazer teatro, música, curso de modelo. Gente, eu fiz de tudo que vocês pensarem. Fazia show no quintal, né? Fazia show no alpendre da minha casa. Eu fazia show no alpendre. Como que eu podia, né? Timidazinha, daquele jeito, mas eu fazia. E você, eu queria perguntar para a doutora Maísa também, para Maísa, né? Se você também foi a primeira de nós que fez a mentoria com a Renata, né? Inclusive, nós fomos também muito pela sua trajetória. Também era isso que te motivava? O que te levou para a comunicação? Qual era a sua maior dificuldade? Que você falou, não, agora eu vou
procurar essa mentoria e desbravar esses caminhos? Eu acho que você se sente travada, né? Você sabe que tem alguma coisa errada ali. Você fala, meu Deus, pra onde que eu vou? Como que eu vou começar? Quem que eu procuro? E eu já tinha tido a oportunidade de participar de uma entrevista com a Renata há um tempo atrás. E aí eu vi ela falando, sabe, ela... Eita, pensava assim, meu Deus, como que eu vou melhorar a comunicação? E eu via que eu perdia muitas oportunidades, né? Você não se comunicar, você não ser vista, não é lembrada. Eu perdia muita oportunidade e isso me deixava muito aflita. Eu falava, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. De trabalho mesmo, você De fala? Ou nos seus trabalho. relacionamentos pessoais? Como que... Em tudo. Se for mais a fundo, acho que na família também eu tenho muita dificuldade de me comunicar, de me abrir. E isso reflete em todas as áreas da nossa vida, inclusive no profissional. E quando pega o calo ali, que é o profissional, que você vê que tá perdendo contratos, perdendo cliente, por não falar. É só falar, às vezes. Não precisa, é o hábito de falar, de se comunicar. E aí, acho que foi o que pegou ali para eu começar a ir atrás, a me preocupar mais sobre isso, né? Nossa, é muito interessante isso, porque eu, não sei, eu, no meu mundo de Poliana, rosa com azul bebê, lá no início do direito, eu achava que eu ia me formar. Bem característico, né? Poliana rosa, azul bebê. Esse era o mundo. Eu achava, não, porque eu amo estudar e escrever. E eu falei, não, eu amo estudar e escrever, tá tudo certo. É isso aí, paramos por aí. Aí você começa a trabalhar, você fala, meu Deus, aí você tem que atender, você tem que ir pra audiência, mas na minha inocência eu achava que ia dar tudo certo, Porque sabe? ninguém ensina, né, na faculdade. Ninguém que a gente ensina. tem que falar. Na vida ninguém ensina. Na vida ninguém ensina. ensina, exatamente. E assim, eu fiz pós-graduação, né? Então eu apresentava, eu já defendi doutorado, já qualifiquei, mestrado, fiz tudo. Mas, gente, eu lembro da minha defesa de mestrado, eu falei, eu acho que eu vou morrer. Eu tinha nítida sensação um dia antes de que eu ia morrer. De tão nervosa que eu estava. Mas sabe o que acontece? Nesse momento, quando você vai defender um mestrado, além de você ter que comunicar aquilo que você estudou e trazer uma solução para aquele caso, você também está sendo avaliada. Mas avaliada em tudo. Era avaliada na escrita, era avaliado na fala, era avaliado na aula, porque a gente vinha com tudo, né? Era uma avaliação. E eu lembro que tinha uma história da pós-graduação que um aluno chegou a infartar. E faleceu mesmo. Depois, não sei se durante a apresentação. Porque, gente, é uma loucura. É que, assim, é muito treinado, né? Quando você vai defender. Então, assim, é diferente da gente estar aqui. Porque eu não tenho muito como prever como vai ser. Mas lá a gente treinava. Mas mesmo assim, eu lembro claramente de ter dificuldades com isso a minha vida toda. De, ai meu Deus, eu vou precisar falar. E assim, era a morte. Mas isso é natural. Eu acho que uma coisa que eu tinha muito, e a Renata ajudou bastante, é o medo do julgamento. Eu acho que a minha maior dificuldade de falar, de me comunicar, é pensar no que as pessoas vão pensar de mim, de estar falando, porque elas estão avaliando você num contexto geral, não só a fala, mas... Eu quero perguntar para Mariana qual é a sua principal dificuldade, depois já vou passar para Renata para você falar do ponto de vista profissional, quais são as maiores dificuldades que você enxerga? Tá bom. Bom, pra mim, a trajetória da comunicação, sempre gostei muito de conversar, né? Então... Comunicação, check. Aqui, ó. Sempre gostei de conversar. Mas quando cheguei na vida de Mariana, ela já tinha vários vídeos na internet. Sim. Mas realmente se intensificou os vídeos porque eu estava numa questão de transição de escritório. E para onde eu ia era um lugar que era um prédio, então era tudo fechado, diferente de onde eu estava, que as pessoas entravam. E para mim, converso com qualquer pessoa. Eu tenho assunto com todo mundo. Assim, às vezes a gente dá umas travadinhas aqui no podcast, mas... E então eu tive que ir para rede social. Eu falei, é o único lugar que tem movimento hoje. O Instagram é a rua mais movimentada que existe. Então, bora lá, vamos tentar. Tanto que meus vídeos, se alguém procurar assim, eu sempre fazia os dedinhos pra cima e pra baixo, como eu falei. E aí eu comecei a comunicação. E depois que eu fiz a mentoria com a Renata, essa comunicação, ela se intensificou para gerar uma autoridade. Porque hoje o meu vídeo, os focos deles são diferentes. Então, isso é uma diferença para mim na rede social. E também poder gravar mais stories, que a gente tem a dificuldade de aparecer na rotina, de falar o que está acontecendo ali, com medo também do julgamento. Sim. Mas também essa parte do julgamento, antes da Renata
Renata, fiz também uma questão de autoconhecimento. Eu entendi que eu venho de pais muito exigentes. Minha mãe deve estar assistindo isso. Agora é hora. Então, a gente fica muito no perfeccionismo de como vai se posicionar, vai falar. Então, fica aquele medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar de você. Então, era uma coisa que me atrapalhava muito. Não vou falar que ainda não atrapalha, porque, lógico, quando a gente chega perto de uma sustentação oral, algo do tipo, a gente fica meio travado, mas segue os roteiros. E aí, com a mentoria da Renata, a diferença também foi que ela ensinou as posturas, né? Para que a gente tivesse mais confiança na hora de chegar numa audiência, para uma sustentação oral. Eu até tenho uma situação que eu fiz a postura, né? Chegando para uma sala de audiência. E o advogado até me deu bom dia, era um advogado de cara feia, ele me deu bom dia, ele quis... Qual postura? A postura da Fala pra liderança, tô até com dor nas gente. costas, porque eu tô até agora com ela. Nossa, há 3 horas. 3 horas na postura de liderança. Porque já teve uma gravação antes dessa daqui. E aí, quando eu cheguei, assim, era um advogado de cara feia, não ia ter proposta de acordo, não teve proposta, mas ele me perguntou bom dia, perguntou se eu tinha outras audiências, e eu lá na postura, sim, doutor, não vou ter mais audiências, mas terei gravação de podcast. Porque a gente tem esse receio, né, de como vai ser, e também ali aí se tornou um bate-papo com todo mundo que estava na sala de audiência, então foi bem legal, ele super simpático, uma pessoa muito legal mesmo, só que como a gente tem muito esse negócio do direito do contato com as pessoas, às vezes o próprio advogado te afasta, né? De você estar na comunicação, de você se aproximar dele, os juízes, então todo mundo fica com medo, mas você sabendo como comunicar, como se posicionar, você acaba trazendo as pessoas para próximo de você. Eu acho que eu já posso ir embora, porque a Mariana já trouxe tudo o que eu ia falar aqui. Eu ia falar isso, excelente aluna. Vou ganhar Fez 10. a ação oral agora. Não, já ganhou 10, já acabou o podcast, gente, muito obrigada. Ó, mas eu vou ser sincera, no dia que a gente foi no seu workshop, quando eu peguei o microfone e viu aquele monte de gente, aquilo lá deu uma travada. Gente, aquilo lá me dá o pânico. Eu acho que é o microfone. primeiro baque, porque eu também na CIRP fiquei, que eu falei, gente, mas tem uma coisa, assim, que eu acho que é a preparação também agora tá um pouco diferente, né? Mas essa, a gente acho que levantou os principais pontos, que é o medo do Sim. julgamento. O que você vê, assim, Mas na sua prática? Eu queria só fazer um posicionamento, sei que você vai falar disso, mas uma coisa que você me falou e me marcou, e agora eu tô levando pras próximas, né? Portanto que eu fui numa outra que eu tive que pegar no microfone, é a questão que nem todo mundo sabe que você tá nervoso, só você sabe. Exato. E aí você, né, dá uma relaxada nisso, com a postura, confiança. Nossa, tem muitas coisas aqui É para muito. esmiuçar o São que você muitas trouxe. camadas. Muitas camadas da cebola, Aí mas também vamos já começar a gosto de falar. descascar. Mas é incrível isso, é incrível, porque você disserta muito bem. Você faz uma captação pontual de cada item que é extremamente relevante para esse momento. Mas começando aí pela última, né, colocação que você fez. De fato, quando nós estamos falando, seja para uma câmera, seja para um auditório, nós estamos em exposição. E é natural que a gente comece a suar frio, a gente começa a ficar com medo de gaguejar, e pode ser mesmo que a voz começa a ficar embargada, ou ela não sai tão forte, ela fala assim baixinho, ou senão a gente fala bem baixinho, assim, distante do microfone, que esse aqui pega, que eu sei que ele é bom. Mas tudo isso é uma interpretação que a gente faz de algo que não necessariamente é verdade. Vão me julgar. Quem disse? Aí você julga isso baseado no seu julgamento. Porque talvez, se você tem ideia que vão te julgar, porque você julga. Só que quando você para analisar, quando você vê alguém lá na frente nervoso, e a gente consegue identificar, né, quando uma pessoa está comunicando e está nervosa, porque ela começa realmente com algumas características ali. Na verdade, você vai ter empatia. Fala, puxa, coitado, tá nervoso. Olha como é que ele tá agindo. Você não vai ter julgamento tipo, ai, coitado, nossa, ha. Não é isso que acontece. E somente nós sabemos o que nós estamos sentindo. O outro não sabe. Tanto que a Laura, quando foi se apresentar para um grupo de empresários, ela disse depois que estava nervosa. Ninguém percebeu isso. Ninguém, a gente até brincou na hora, né? Ela terminou falando, nossa, eu estava nervosa. E eu perguntei, alguém percebeu? Não, ninguém. Então só você sabe. E
você tem sempre 2 caminhos. Me exponho e corro o risco, ao me expor, de criar novas oportunidades e ganhar mais dinheiro. Ou me escondo e corro o risco de ser pobre pro resto da vida. Miserável. Então eu prefiro correr o risco de ganhar dinheiro e gerar novas oportunidades. Escolha o seu difícil, né? É aquele negócio do escolha o seu. É café, gente. Que é isso? Já vamos entrar também no Voz Milionária, né? Que é pra aliar todo esse ganhar dinheiro. Já. Mas eu acho que é muito importante isso, porque tem uma coisa legal que é a preparação que a gente faz, né? Porque a gente pensar como... Tem uma coisa muito legal que você fala na mentoria, trazer essa situação que é desconfortável por si, e é desconfortável, ninguém quer falar lá na frente. Óbvio que a gente fica nervoso. Eu quero falar lá na frente. A Renata é a única que sara até da dor nas costas. Não, tô falando assim, a gente. Mas óbvio que a gente fica nervoso, assim, mas trazer isso porque já tá na sua zona de conforto. Exato. Isso que eu cheguei no 4º estágio, no meu caso, porque eu trabalho com comunicação. Mas olha só que interessante, quando eu vou fazer uma mentoria, quando vocês me chamaram para fazer a mentoria para vocês, era com foco no indúbio. Eu tenho vários formatos de mentoria, mas aquele formato para pessoas que têm muito medo de se comunicar, seja diante de uma câmera, ou seja em público, eu treino como se fosse um repórter. Agora, se ela vai fazer as tarefas, aí é de cada um, né? Entendi. Mas, por que um jornalista sempre é referência em comunicação? Porque ele faz aquilo todos os dias. Ele é obrigado a entrevistar pessoas. Gente, todos os vocês. Então, exato. Bom, aqui vocês já têm um trabalho com relação a isso, né? Mas você tem que entrevistar pessoas todos os dias. Dessa entrevista, procura fazer um resumo. Depois que fez o resumo, fale em voz alta. Olha, já é dica de mentoria isso daqui. Fale em voz alta todo aquele resumo para ver se você consegue reter as principais informações daquela entrevista. Como é que você relata um caso? Começa a testar. Grava você mesmo, sozinha, não precisa mostrar para ninguém, para ver se você consegue ter poder de síntese. No jornalismo, a gente dizia que escrever é cortar palavras. Eu acredito que é diferente dos advogados, porque quanto mais detalhes vocês têm, melhor é, porque é necessário, né? No jornalismo, não. A gente precisa passar o que é mais importante, mas não dá tempo de passar todas as informações de todas as partes. Então, a gente sempre vai escolher algum trecho. Mas esse é um treino que vocês podem fazer diariamente. Todos os advogados, todas as pessoas que querem melhorar a sua comunicação. Poder de síntese. Tente resumir uma página de um livro ou um livro em 1 minuto, em 30 segundos. E aí você vai se testando cada vez mais. Legal. E como que é o caminho, assim, pra gente chegar? Porque, assim, o ideal é que a gente consiga falar com espontaneidade e traga todas as informações. Isso é treino. Quanto mais bem treinado a gente está para que ela fala, mais a gente fala com espontaneidade? Ou é melhor a gente ir sem treino para falar, quando a gente já tem a técnica, né? Não, quando você já tem a técnica, você não precisa treinar. Eu não preciso treinar hoje. Ai, pelo amor de Deus. A não ser, eu faço uma leitura, obviamente. Tá vendo? Não, obviamente, eu sei qual é o assunto, eu faço uma leitura antes do assunto, eu me preparo. Só que aquele nervosismo de iniciante, isso não acontece mais, o que não significa que não me dá um friozinho na barriga. Sempre dá. Mas e pra gente, assim, na técnica, se você pudesse falar? Muita leitura. Pra gente preparar. Quando a gente mais preparado, a gente é mais espontâneo, lógico, você acha? Lógico, obviamente. E aí a leitura tem 2 vertentes aí. A primeira delas é que você passa a ter repertório. Um jornalista, ele consegue falar sobre economia, ele consegue falar sobre direito, ele consegue falar sobre saúde, sem ser especialista, mas também na superficialidade. Mas eu consigo transitar por todos os meios. Eu vi, a gente foi na palestra de inteligência artificial, sei lá do que. Eu falei, a Renata lá, eu falei, ela vai mediar. Não, ela tava lá falando, fazendo perguntas. Estava palestrando. Mas o que acontece? Então, você tem a leitura para te trazer repertório, e assim você consegue passar por todas as áreas, por todas as pessoas, mas também a leitura em voz alta, aí ela vai ajudar você com a dicção, com o seu vocabulário e a forma de falar. Quando você faz uma leitura em voz alta,
procure respeitar a pontuação. E você pode utilizar diversas formas. Você pode usar uma leitura onde você está sorrindo, uma leitura onde você está triste, uma leitura onde você está gargalhando, bravo, irritado. Utiliza dessas ferramentas do teatro, porque é isso que vai fazer com que você chegue num tom de voz apropriado. Se eu sempre só falar baixinho assim e não testar a minha voz, eu nunca vou saber qual é a potência que ela tem. Então, quando eu testo e começo a colocar um pouco mais de imposição, muda. Você acredita que tem gente que tem vergonha de fazer isso sozinho em casa? Quando eu peço para a pessoa, vai na frente do espelho, faz pose de poder, de Mulher Maravilha e fala, eu sou competente naquilo que eu faço. E fala com força. Tem gente que tem vergonha de falar para si mesmo. Então, mas eu faço. Você tem vergonha, eu conto, você conta. Não, tudo bem. Ter vergonha, mas ir lá e fazer, aí tudo não, bem, mas né? eu tô fazendo agora. Isso. Antes de vir pra cá, eu falei, eu sou uma ótima comunicadora, excelente advogada. Porque atletas pensam exatamente assim. Ao invés dele pensar na dificuldade que ele tem ao enfrentar o adversário, ele coloca na cabeça, eu estou preparado. Gente, faz muita diferença isso. Com certeza. Coloca aí na tua mente, eu não consigo e eu estou preparado. É outra coisa, é um choque, porque a tua fisionomia vai começar a gerar hormônios para fazer a diferença. Essa questão da pose de poder que a Mari trouxe, ela é muito interessante, não só porque você passa poder, e você passa mesmo, nessa postura, eu até brinco, né? Fica sentada na postura, pode doer coluna, pode doer tudo, mas você não vai sair daí. Depois você deita. Depois Mas tá antes, usando na metade da cadeira. Depois usa essa lomba, metade usa da tudo. cadeira, Na metade da cadeira, fica na postura. Só Mas que dá por pra quê? não Não cair. é só porque... Eu quase caí. Você viu que Mas não é só porque o outro vai te ver e falar, nossa... Porque o outro realmente vai te ver e falar, essa pessoa tem algo diferente. Ela tem uma postura diferente. Mas, cuidado para não passar arrogância. Mas o que acontece? Quando eu estou aqui na postura, a minha fisionomia está fazendo com que o meu corpo gere hormônios. Eu estou gerando testosterona. E esse é um estudo comprovado de que a postura de poder aumenta em mais de 20% a sua testosterona no organismo. E a testosterona é o hormônio responsável pelas pessoas assertivas, poderosas, essas que sabem lidar com outras pessoas, que têm solução para tudo, animadas. Então, olha que maravilha. Agora, imagina só um advogado entrando na audiência, cabisbaixo, corcunda, não olha no olho do outro. Antes mesmo dele abrir a boca, ele já perdeu na metade do caminho. Com certeza. Ao passo que o advogado que entra na postura, ele já chama a atenção, o próprio juiz vai olhar e falar assim, esse está confiante. O juiz vai te ouvir, Ele vai te ouvir, exatamente. Inclusive, eu tenho um caso de um advogado que eu dei mentoria, que aconteceu justamente isso. Ele antes tinha muita vergonha, sabe esse medo de juiz? Ai, que medo. Bom, enfim, vocês devem conhecer essa parte. E ele entrava mais cabisbaixo, mais calado. Quando a gente começou a treinar essa questão da postura, ele entra na postura, o juiz olha para ele e ele ouve mais a ele do que a outra parte. E nesse momento, a própria postura faz você ser persuasivo, faz você falar com segurança. A postura já te traz segurança. E foi incrível para ele. Então, de fato, isso é algo sensacional, que faz a diferença e a mudança. E deixa confiante, né? Deixa, você se posicionar. Você está com mais testosterona no seu organismo. A confiança vai ser natural. Você, como jornalista, já deve ter aí uma coleção de erros de gravação, né? Mas também temos os nossos separados. Já temos a nossa coleção de erros também. Fizemos uma avaliação geral dessa temporada, porque, assim, esse é o último episódio, né, da temporada. Então, a gente fez um balanço geral para você fazer essa avaliação aqui ao vivo. Tá aí? Vamos ver? Tá aí, vamos ver. Vamos lá. Eu sou a Laura, então, como a gente falou, sou advogada, eu sou especialista em direito de família e é sobre isso que eu vou representar aqui, porque a ideia é a gente conversar multidisciplinarmente, né? Então, a minha área do direito vai ser direito da família
E tô já na advocacia há 5 anos. A gente se formou juntas praticamente, né? No mesmo ano. E tenho um escritório, tô advogando, sou advogada. E é isso. O que você faz, Laura? Tô advogando, eu sou advogada, e é isso. E tem um escritório. Ai, Laura. Muito bom. Gente, eu falei Mas e olha- não disse nada. Não, você disse. Mas olha só que interessante, né? Você já mudou daquele dia pra cá. Você começou, você ousou, você se expôs. E você só tá boa hoje no que você tá fazendo porque você começou errando. Gente, quem não erra é só aquela pessoa que já morreu. Esse não erra, mas todo mundo erra e faz parte. E eu acho que tá incrível, assim. Rende boas risadas, os erros, né? Rendeu também uma sessão da mentoria, né? Em que a gente teve todo um papo sobre o é isso, né? É isso. Evitem, porque eu descobri que é infantil. Olha Vamos terminar lá, a frase com é isso. Gente, eu Não faço terminem a frase com isso, Ela tá até exatamente. chorando de Ah, rir. então eu faço- Já fica essa isso. dica. Fica a dica, exatamente. Não terminem a frase com isso. Não sou advogada, estou advogando. É, isso, né? e é E isso. É cansada, né? Eu falo que é uma advogada cansada. Advogada só advogando aí. Próximo. Aí a gente fez aqui doutrinadas. Gente, não, olha esta né? imagem. Que coisa incrível. E vejam que interessante, né? A apresentadora, como tem consciência disso, tá na postura. E as três ali, ó, lindas, perfeitas. Olha o pezinho da Laura. Então, gente, eu falei, gente, uma Fina. pessoa nem parece, né? A postura eretíssima, maravilhosa, no poder. E é claro que quando você está nessa postura, você tende a ser mais confiante em você. E sendo mais confiante, você passa confiança para quem está te ouvindo. Ajuda muito, né? A gente falou que diversas situações em que a postura ajuda e realmente... E ficou bonito, né? Ficou... Vocês estão de parabéns. E por Vocês um fizeram tudo acaso, certinho. até uma coincidência, não foi combinada as roupas, viu? É sempre assim. A gente Não, chega muito aqui interessante. nunca Tá sempre na combinado e mesma tá sempre na paleta, mesma é. paleta. É muito interessante. Isso É muita sintonia, né? sinergia. É. É chamado também, tem uma palavra chamada rapport. Rapport é quando você está super alinhado com o outro. Vocês estão tão alinhadas que vocês vêm para este programa naturalmente vestidas praticamente da mesma forma, no mesmo tom, na mesma paleta. Isso é muito interessante. Muito Igual legal, hoje, né? É, Igual hoje, eu e a é. mãe. Exatamente. A paleta é sempre ali. É né? sempre. Aí agora, próximo recorte. Tem, claro, as questões, o principal, né, que é falar sobre as desigualdades do gênero, violência contra a mulher, dificuldade no acesso à saúde, vulnerabilidades, todas as questões que envolvem o universo feminino. Pode se tornar também o é isso. E é isso. Então, a dica que eu dou em relação a isso, quando você não se lembra e está puxando na memória algo para trazer, ao invés de falar, fique em silêncio. O silêncio, ele também faz parte da comunicação estratégica. Primeiro, porque o outro fica na expectativa para te ouvir. E você tem o tempo para pensar. Então, estou aqui, não estou me lembrando? Quando eu me lembro, eu continuo. Ah, e fica muito mais bonito. É né? lindo, é elegante, é fino. É fino, é fineza. E aí, esse foi o primeiro, né, episódio. Então agora a Exatamente. gente está prestando mais atenção. E próximo. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Indúbio Pro Elas. Estamos muito felizes. O que a menina tá fazendo ali, gente? Pedir pra eu tirar a mão de baixo. Mari, o que quer dizer isso? Me conte. Ai, meu Deus, deixa eu me recompor que eu tô chorando de rir. É muito engraçado, porque a gente tem que ter postura, ficar com a mão em cima da mesa e a Laura assim. Gente, mas E eu tentando chamar ela, Laura. Mão, mão. Minha defesa, eu tive um bug. Você teve um bug. Eu tive um Ela não bug. sabia onde ela tava. Teve um outro episódio que eu fiquei um episódio inteiro com a mão embaixo da mesa, porque eu entendi de alguma forma, Que não foi passada por mim. mas Jamais. meu cérebro Jamais. entendeu assim, que era, o certo era assim, tem um que a Maísa me olha assim,
Eu tô com as duas mãos assim. E a Maísa pensando, né? Ué, mas a Renata ensinou isso pra ela. Não é possível, porque pra mim é diferente. Porque assim, eu acho que você podia contratar a Maísa, inclusive. A Maísa vai ser a minha assistente. Que a Maísa, ela ficava rindo da gente. A Renata passou tarefa pra vocês, que ela queria ver a gente se ferrar. E ela reclamava se tinha pouca tarefa, né? Pra mim, ela passou tanto que não sei o que tem, e ela falava. Terrível. Pois é. Temos mais um corte, produção, ou acabou? Acho que acabou. Acabou, né? Não, tem mais. Tem mais. Ai, que Porque medo. hoje em dia o divórcio é potestativo, né? Não tem mais a discussão. Você quer divorciar, você divorcia. Maísa Antes me tinha que olhando com cara de discutir a brava. culpa, quem que tá terminando o divórcio, quem que foi o responsável. Hoje em dia não tem mais se nada discute disso. a culpa. Então por que não, né? O divórcio eliminar é um contrassenso, eu acho. Mas Você assim com a mão e a Laura de novo com a mão aqui embaixo da mesa. Ou seja, sabe o que acontece quando a gente tem a mão debaixo da mesa, escondido de alguma forma, mãos no bolso? Parece que eu estou escondendo alguma coisa ou parece que eu estou com medo. Eu estou tentando esconder o meu medo. Então, por isso que é importante a gente sempre deixar as mãos à mostra. Diferente de quando eu vou colocar uma mão no bolso apenas, mas deixo o dedão para fora. Então, eu posso colocar a mão no bolso e deixar o dedão para fora. Isso significa que eu estou no controle. Mas a mão inteira para dentro do bolso ou para baixo da mesa, aí já indica medo. Perfeito. Tivemos muitas dicas legais no programa de hoje. Renata, a gente queria te agradecer de novo pela presença. Foi muito bom. A gente começou e terminou a temporada com você. Que alegria. E foi uma alegria imensa. Foi lindo. Foi uma jornada. Foi uma assim, temporada maravilhosa. Foi uma temporada muito maravilhosa e a gente conseguiu evoluir enquanto a nossa amizade também evoluiu junto com esse podcast, então foi muito bom. Incrível. Estamos muito felizes. Agradeço a presença de vocês, menina, e novamente. Muito obrigada também pela presença. Só para deixar uma última dica para os advogados. Advogados, cuidado com o juridiquês. Eu sei que vocês não fazem isso, porque essa é a dica de ouro. Cuidado com o juridiquês, porque ao invés de você passar credibilidade e confiança, porque muitas pessoas se escondem atrás das técnicas, porque falar difícil é bonito, porque a outra pessoa vai confiar, não é verdade mais. Hoje, nesses dias, quanto mais simples eu falar, mais fácil me faço ser entendido. Então, eu preciso comunicar com humanidade, com simplicidade para atender o meu cliente, porque o meu cliente não pode ir embora, como se eu fosse advogada, né? O seu cliente não pode ir embora com mais dúvidas do que ele entrou. Se você falar juridiquês, ele vai ter muita dúvida. Então, tenha cuidado na palavra, tenha essa escuta ativa, ou seja, saiba exatamente se colocar no lugar do outro, o que ele está falando, esteja para ele com todo o teu corpo, com o teu olhar e com a tua voz. Então, a gente quer deixar as redes sociais aqui da Renata, para vocês procurem ela, assistam as dicas e façam a mentoria, vocês vão ver. Vai mudar a vida de vocês. Bom, as minhas redes sociais eu estou no Instagram como oficial Renata Carvalho. Eu estou no LinkedIn também, Renata Carvalho. E eu quero agradecer aqui a parceria também dessas meninas e dizer que vocês estão onde estão porque vocês investiram em comunicação. Então, a dica que eu trago também para todas as pessoas é que não é ao invés, é que quando você... Marina, né? Mas tá ótimo, não precisa cortar agora. Tá ótimo. Vamos. Foi ao vivo e tá tudo certo, sem cortes agora. Quando a gente erra alguma coisa, a Mariana ficava assim, né? A gente não achou esse vídeo, mas ficava. Enfim, acabou de fazer, né? Mas é natural que a gente, quando vai trazendo algumas coisas, existem erros de gravação e aconteceu aqui agora, tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer é que quando você se comunica bem, você tem muito mais oportunidades na vida, em qualquer carreira. Então, invista, além dos seus recursos técnicos, na sua comunicação, na sua voz, porque a sua voz vai transformar o seu mundo e o mundo das outras pessoas. A gente só agradece. E somos provas disso. São provas. Maísa, então, Maísa é lindíssima, pupila, porque essa... Foi espetacular mesmo. Vocês também, mas Maísa teve um pouco mais de dificuldade no começo, né? Vocês também, mas teve um mais. Mais.
É isso aí, galera. Tá ótimo, é nota 10. Nota 10. Obrigada. Então, obrigada pela participação. Obrigada, meninas. E Foi encerrando a muito bom. temporada. Parabéns! E lembre de continuar, porque teremos segunda temporada em breve. Segunda temporada vista. A Mariana já tá É, cheia de já é ideias. Mil convida- convidados. É.